Então Tô tá lhe ouvindo. bom. Oi, Fábio, tudo bem? Você está com o Boa microfone noite, desligado. bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, então. Vou assistir a aula, mas eu vou estar meio ouvindo, que eu estou no trabalho hoje. Tá ótimo. Tá bom, mas bom Desligado. ver o senhor. Muito bom te ver. Vai ser uma Prazer aula foi incrível. meu, Qualquer tá? coisa eu assisto direitinho depois, tá bom? Tá joia. Então tá jóia. Abração. Vamos só esperar a turma estar entrando, tá bom? E aí a gente começa. Ah, tranquilo. Um abração. Boa noite, professor Walter. Boa noite. Que bom, felicidade ter o nosso primeiro encontro nesse grupo, hein? Isso, vai ser uma bênção muito grande. Muito feliz mesmo. Estava aguardando, ansioso. Uma bênção. Um minutinho, gente. Estou só esperando a turma chegar. Tá bem, eu vou sair aqui da aula para poder convidar o pessoal lá para falar que começou. Então tá, manda lá. Meu Deus. E Júlio. Júlio, você não entrou naquele grupo, não. Eu passei ele aí, eu vou mandar para você o link no seu PV. Questão de justiça, né, bem? Oi, Taína. Oi, professor, tudo bem? Oi, Taína. Nós dois estamos tão perto e tem gente tão longe. Pois é, isso é magia da internet. É magia. Quer ver só? Edivalda, boa noite, Edivalda. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. De onde você está, Edivalda? Eu estou em Aracaju, Sergipe. Tá vendo, Oh, que bem? delícia esse sotaque. Ai, Quer ver só? tá Oi, gostoso. Bia. Boa noite, Bia. Aqui o clima está gostoso, viu? Ah, ó, aqui, ó, estamos tudo encapotado de frio. Boa noite, professor. Então, eu estou assim, ó, tá vendo aí? Pessoal, boa noite. Boa noite, Oi, boa tudo noite. bem? Você está de onde? Aonde você está falando, Bia? Eu sou de Chapecó, Santa Catarina. Aí, tá vendo, gente? Olha, o Nilton é de Tocantins. Nilton, você está aí? Não, para de grito, menino. Nilton? E, no entanto, Não, vai ter ocupado. cada um está no Oi, estado Andréia, boa e a- noite, Vai lá, Andréia. vai lá, vai ter ocupado aqui.
Nilton, você está ouvindo? Estou ouvindo, professor. Só um minuto. Ó, tô aguardando você aqui. Ó, o Davi tá dando que tem lá, hein? Aqui dentro. Oi, Andréia. Pronto, professor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Nilton. Ah, não, bacana. Eu estava tentando socorrer aqui a Júlia, e não sei se ela entrou. Ah, entrou agora. A Júlia entrou? Isso, acabou de entrar. Ok. Ô, Nilton, a hora que você quiser, estou procurando meus slides aqui. Não, bacana. Deixa eu só ver aqui, tem 10 pessoas, né? Deixa eu ver rapidinho aqui se não tem ninguém ali pedindo socorro e já volto agora. Então tá. Boa noite, Nilton. Tudo bom? Tudo bem? Como está? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Estou aqui ver se eu socorro alguém aqui e Bom, já volto. bom curso para você. Só um minuto. Bem, desliga o ar para mim. Eu tinha desligado e ele ligou sozinho. Além do barulho que ele faz. Pronto, parece que não tem ninguém pedindo socorro, não. Não, então, pessoal, em primeiro lugar, professor, muito obrigado por aceitar esse convite. É uma felicidade ter o senhor conosco nesse primeiro encontro. Não tenho certeza que foi providência divina. O senhor foi o primeiro a abrir o coração para acolher essa ideia da gente formar esse grupo. Então, eu fiquei muito feliz e foi Deus mesmo que encaminhou as coisas para o senhor dar esse primeiro encontro para a gente. E, com certeza, esse será um começo de um grande crescimento, de aprendizagem para cada um de nós. E nós ficamos muito felizes com a presença do senhor. E acolho aqui também, em nome do senhor, todos que estão presentes aqui, né? Estejam atentos, será uma aula maravilhosa, um aprendizado para a nossa vida. Então, está com o senhor a palavra, professor. Fique à vontade. Ok. Gente, muito obrigado pela você que está aí. O Davi, meu filho, está dando aula para a FATEB ali do lado, então eu acho que ele está falando mais alto que eu. Quero parabenizar o Nilton, Robério, a Magda, o pessoal que começou a conversar sobre o grupo, essa união, essa participação de todos, essa vontade de aprender psicanálise, aprender Freud, estudar os seguidores de Freud, isso é uma bênção muito grande. E o grupo está aí, né? O grupo está se solidificando. A Taína é daqui da minha região, eu trouxe ela aqui para o grupo também. Taína, muito obrigado por estar aqui. Marisol está aí para nos ajudar também. E é isso, gente. Com muita alegria que a gente está aqui para passar esse tempo, tá? Olha, nós estamos com 15 participantes, mas mais gente deu nome. E aí nós vimos que muitos não puderam estar, não vão poder estar porque não conseguiram a agenda. Aí amanhã nós vamos ter um debate, certo? Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre a noite de hoje, principalmente naquilo que a gente não tiver tempo para falar, certo? Então, espero vocês amanhã também. Agradeço por vocês estarem aqui hoje. E me lembrem depois da gente colocar os slides no grupo, tá? Para você poder usar aí da forma como quiser. Então, nesse espírito, com esse entusiasmo todo que a vida nos dá, com essas boas-vindas, nós vamos falar de uma
obra magna de Sigmund Freud. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estudei teologia, estudei psicanálise, estudei sociologia, estudei filosofia, dediquei, estudei um pouco de psicologia também. Passei metade da minha vida estudando e ainda a outra metade também passo ela estudando. Quero muito ainda estudar antropologia, gosto muito de estudar o ser humano. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Não teve nenhum teórico da história, na minha modesta opinião, não encontrei nenhum teórico do meu tempo que definisse o ser humano como Freud definiu. É fantástico estudar Freud, os textos de Freud. Cada texto de Freud que a gente lê, nós saímos mais convictos dessa eficiência do pai da psicanálise. E outra coisa interessante, né, que nós temos na pessoa de Freud, aquilo que ele mesmo representou. Então, se nós perguntarmos para Freud, Freud, quem é você para a humanidade? Ele vai falar, eu sou um golpe. Então, Freud golpeou a nossa crença, golpeou a nossa maneira de enxergar a vida. E o que Freud fez? Freud foi escrevendo deliberadamente. Freud se tornou um amante da escrita. Aqui no Brasil, nos últimos 100 anos, nós tivemos um compositor chamado Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa é um homem muito simples, mas tudo que ele via virava samba. Ele conversava num boteco, daí a pouco ele criava uma música. Tudo que ele pensava saía música. Aí eu comparo ele com Freud, né? Digo, Freud escrevia. Tudo para Freud era razão para uma escrita. Diferente de Lacan. Lacan odiava escrever. Lacan escreveu muito pouco. O que nós temos de Lacan são os seminários que os próprios alunos dele escreveram. Por isso que Lacan é complicado daquele jeito. Mas Freud gostava de escrever. Tá? A vida toda ele passou escrevendo. Freud começou escrevendo a psicologia da massa e análise do eu. Provavelmente foi a primeira obra dele. E Moisés, o monoteísmo, lá em 1930, 1936, mais ou menos, deve ter sido a última obra de Freud. E aqui nós estamos diante de um tratado sobre a vida. Pessoal, 1929, Freud apresenta para a sociedade da sua época e nos deixou como legado o mal-estar na civilização. Freud dizia, existe um mal que acompanha a civilização. Então, isso que nós vamos ter aqui hoje é uma pequena introdução de um curso completo. Então, nós temos um curso completo sobre o mal-estar na civilização, que são 4 aulas. E eu fiz vários cursos sobre os textos de Freud, né? As pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte, o acontecer, os 2 princípios do acontecer psíquico, e a gente vai estar falando deles com o tempo, tá? Então, hoje é uma introdução, e daqui a pouco, quem sabe, o Newton vai vir aí para a gente trazer o curso completo. Mas vamos lá, gente. Nós começamos como? Convidando vocês para uma reflexão sobre a vida humana. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? O slide mudou? Mudou, professor. Ok. Ouvindo bem. Ô, Robério, fala para mim uma palavra. O que é a vida, Robério? Uma palavra. Presente. É o quê? Um presente. Presente. Ótimo. Julie, uma palavra. O que é a vida? Uma palavra A só, vida- Julie.
Sobrevivência. Isso, ok, gostei, tá? São Tiago diz o seguinte, que a vida é uma neblina. Ó, a vida é uma neblina que aparece de manhã, e eu gosto de neblina, você não tem ideia. Abrir a janela do meu quarto e olhar o tempo com aquela neblina. E eu penso, vai ficar assim o dia inteiro? Nada. Basta o sol dar uma olhada para a neblina e ela desaparece. São Tiago diz que a vida é isso, gente. É passageira. Rapidinho, a vida se vai. Quando a gente tem 15 anos de idade e vai no velório de uma pessoa de 80, nós pensamos assim, viveu muito, 80 anos é muita coisa. Mas quando você chega aos 50, aos 55, e vai no velório de uma pessoa de 80, você diz assim, poxa, só 15 anos mais velho que eu. A vida é curta. E foi assim que Jó descreveu a vida. Jó disse o seguinte, no momento de muita dor, Jó disse que, olha, a vida é um curto período de tempo. É rápido a vida. E ela é cheia de inquietações. Gente, é isso que a psicanálise trabalha. As inquietações de uma vida curta. De uma vida breve. Heráclito diz que a vida é um constante movimento. E Frederico Nietzsche diz que a vida é uma luta interna. Nessa luta interna, a gente não sabe quem está sofrendo. Se é o corpo ou se é a alma. Se é o físico ou se é o psíquico. É uma mistura. Uma mistura de sofrimento. Gente, uma pessoa que dá parente da minha nora, foi fazer um curso de psicanálise, e daí ela fez um trabalho para entregar, primeiro módulo, toda animada, e ela queria que eu desse uma olhada no trabalho, eu acabei nem olhando, porque eu pedi para fazer outro. As pessoas que leram o trabalho ficaram encantadas, olha, o trabalho é muito bom. Eu perguntei, qual é o tema? E ela disse, motivação. Eu falei, então não é psicanálise. Psicanálise não é motivação. Nós não temos nada de motivação na psicanálise. Muito pelo contrário. Qual é o foco da psicanálise? É sofrimento. É dor. É sentimento ruim. É depressão. E Nietzsche passou por tudo isso, não é? Ele diz, é uma luta interna. A vida é uma luta interna. Aí eu perguntei para um colega professor, ele é diretor de uma escola francesa aqui em Campinas. Aí eu falei para ele, professor Kleber, diga para mim como Freud definiria a vida. E ele, como bom lacaniano que é, ele diz que Freud define a vida assim. Gente, olha que interessante. Freud define a vida assim. A vida é um conflito ambulante. Olha, pega Heráclito e Freud. A vida é um movimento. Mas é um movimento de conflito. Gente, nós estamos sempre em conflito. O que mais que a vida, segundo Freud? É um desejo que pode se transformar em aversão. Então, a vida, para Freud, é, ao mesmo tempo, desejo e total aversão. Freud dizendo, na mente do Kleber. O que mais? Vamos definir vida, Freud? Vamos lá. A vida é pulsão. A vida é uma constante pulsão. Que pulsão?
é pulsão de vida. Num determinado momento, quando Freud começa a desenvolver a psicanálise, ele começa a dizer que a vida é uma constante pulsão, mas ele trabalhava com a questão da agressividade. A vida é pulsão de agressividade. A agressividade é a vida. E ele foi com essa ideia de pulsão de vida até o momento que terminou a Primeira Guerra Mundial. Soldados que vieram da guerra tinham sonhos de horror, sonhos repetitivos. Gente, olha que confusão para Freud definir. Freud disse, em 1900, Freud havia dito que o sonho é a manifestação de um desejo. Só que agora os soldados estão manifestando um desejo de guerra, um desejo de morte. E aí, então, Freud se debruça de novo no psiquismo humano, e aí ele traz para nós a pulsão de morte. Então, o que é que nós somos? Pessoal, nós somos, na cabeça de Freud, cada um de nós, cada ser humano é uma somatória de vida e morte. Nós somos pulsão de vida e somos pulsão de morte ao mesmo tempo. Tem alguém aí? Ah, não estou enxergando ninguém. Estão todos agora com câmera apagada. Eu gosto quando tem gente mostrando junto comigo aqui, mas tudo bem, não tem problema. Estou sozinho aqui com a câmera aberta. Vamos lá, gente. Nilton, você está aí, Nilton? Tô aqui. Nilton, 2 minutinhos para você falar para mim a diferença de pulsão de vida e pulsão de morte. Se quiser transferir para outro, não tem problema. Ixi, agora tu pegou. Então, fala para mim a diferença entre morte e vida. A pulsão de vida seria algo que nos impulsiona a criar, a modificar, a ir em busca de algo. Para mim, seria a pulsão de vida, seria esse impulso de mudança, de crescimento, de busca, de aperfeiçoamento. E, para mim, a pulsão de morte já seria o oposto. Seria uma estagnação, uma parada, um desejo de não desejar, né? Algo, não querer desejar, não querer mudar, não querer ir em busca de algo, seria justamente o contrário, né? Da pulsão de vida, daquilo, Sim. Na minha definição, né? Ok. Olha, nós estamos aqui. Primeiro, eu quero dizer para vocês que quando a gente encerrar essa nossa reflexão, vocês vão ficar talvez decepcionados. Porque, assim, o final de tudo é o que você menos espera. Quem leu O Mal-Estar na Civilização sabe do que eu estou falando. É surpreendente o final, mas é real. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa, gente, é quebra de paradigmas. Nós estamos aqui, nesse momento, muitos paradigmas vão ser questionados. E eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente para quebrar todos. Mas estudar conhecimento é quebrar paradigmas. Então, vamos lá. A vida, olha, a vida é o conjunto das pulsões de morte e de vida. Mas o professor Kleber complementa o que ele estudou de Freud, dizendo o seguinte, que a vida é a dor do não realizado. Gente, isso é vida. Dor do não realizado. O que é a vida? A vida é a sublimação do que não existe. Olha que interessante.
Aí a gente vai juntar tudo isso aqui, a dor do não realizado, o conjunto das pulsões, e aí surge a pergunta. E aí vamos ver quem que quer responder. Gente, vida é prazer ou desprazer? O Newton respondeu muito bem. O Newton disse o seguinte, ó, o que é a pulsão de vida? É desejo pela vida. O que é a pulsão de morte? Desejo pela morte. Estagnação, aquela coisa toda. Aí a pergunta vem nesse sentido. Vida é prazer ou é desprazer? Quem responde? Desprazer, Oi? desprazer, desprazer. Por que você fala isso, Julie? Porque ele está sempre, tanto na pulsão de vida quanto na pulsão de morte, a pulsão de vida vem de um desprazer e a gente está sempre recomeçando, revivendo, através de uma dor, de uma frustração, mas a pulsão de vida nos faz recomeçar, refazer. Gente, olha, vocês Então, escutaram o que Isso, a Julie disse? eu posso completar, professor? Claro, vamos lá. Pulsão de vida seria o reconhecimento do desprazer e a tentativa de buscar o prazer, né? Tentativa de buscar a Isso. realização. Gente, olha para vocês verem. Por que eu falei que não é motivação? Porque Freud chegou à conclusão que a vida é desprazer. Tudo que compõe a vida vem acompanhado de um desprazer. Talvez você fale, nossa, eu não concordo com isso. Tá, eu também não concordei. Porque quando eu falei de vida, né? Não, vida é alegria, vida é felicidade, vida é... Não é isso, gente. Vamos lá. O que compõe a nossa vida? Angústia. A vida é uma angústia. Você tem que esperar. Espera é um negócio bom. Tem uma cidade, alguém deve até morar aqui perto, né? Alguém deve estar sabendo do que eu falo. No leste de Minas, tem uma cidade chamada Espera Feliz, onde eu tive um colega de faculdade, o Night. O Night chegou para mim na época dizendo, olha, faz uns 30 anos. Olha, eu venho de uma cidade que chama Espera Feliz. E eu disse, existe? Ele falou, nossa, cidade existe, mas Espera Feliz existe? Não. Gente, toda espera vem acompanhado de uma angústia. Aí eu quero falar de sexo, certo? Vamos lá, vamos falar de sexo. O sexo é composto de duas partes. Para que o sexo aconteça, primeiro tem que ter uma excitação. Aí eu vou perguntar aqui. Pessoal, excitação é prazer ou é desprazer? Quem responde? Taína, você que abriu a câmera. Taína, vamos lá. Excitação, Isso daí eu vou Taína. responder, essa eu sei. Com quem que você aprendeu? Com Freud? Com quem será, né? Não, na verdade, eu fui aprendi com o professor Monteverdi, né? Ah, que bom. Eu não Vamos lá. pensava Se como. você errar, se você errar, você vai me comprometer. Não, é que esse é o desprazer a própria excitação já é um desprazer, porque você fica sentindo aquilo para você chegar no prazer, mas aquela sensação ela chega a ser desconfortável ao invés de ser Exato. prazer. E aí, a visão que a gente tem que não, né? Nossa, a excitação é um negócio gostoso. Não é. O sujeito que está excitado, ele está em busca de aliviar a tensão, não é? Então ele está ali com uma tensão terrível, procurando um alívio, não é? A excitação, Robério, ela não vem do ego. A excitação ela vem do id. E ela é uma pulsão de vida. Olha que interessante. A excitação é uma pulsão de vida que vem lá do id. Enquanto houver excitação, a vida está garantida. Por quê? Porque a excitação de uma vida é que vai se organizar para produzir uma outra vida. Mas, no entanto, essa excitação, ela é carregada de angústia. Angústia. Professor, Oi?
É por isso que o senhor definiu aí que a pulsão de vida, embora a excitação seja um desprazer, porque o sujeito está querendo aliviar esse certo desprazer da expectativa para realizar o prazer, então é por isso que a dor do não realizado se torna a pulsão de vida, como, Isso, por exemplo, a excitação. isso, a dor do não Mas realizado. que coisa curiosa. É um caminho, por isso que eu falo que Freud trabalhou perfeitamente o ser humano. É o caminho. A excitação está atrás de um caminho, o caminho do orgasmo, certo? E aí, quem produz o orgasmo é o ego. Por quê? A pulsão de vida é um conflito ambulante. Então, o id leva o ego a um conflito. E o que o ego faz? O ego, não suportando o conflito, ele resolve. E ele resolve como? Aplicando a pulsão de morte. E o que é a pulsão de morte? É o orgasmo. Então, daqui a pouco vocês vão ver, o pessoal fala assim, o orgasmo é pulsão de vida. Tá, o professor Monteverdi disse que o orgasmo é pulsão de morte. E eu vou defender isso até o último dia da minha vida. Porque o prazer não está na vida. O prazer está na morte. É onde tudo termina. Isso, exatamente. Olha, vamos construir a nossa casa. A construção da casa é angústia, é vida. A casa foi concluída, você vai mudar para a tua casa. É morte, mas é o prazer. E é nesse sentido que você vai entender o suicida. Qual é? O suicida tem prazer na morte? Tem. Mas o professor está ficando doido. Qual seria o prazer do suicida? É aliviar a dor. Então, ele troca a vida pelo alívio da dor. E aí a gente para, nesse momento agora, eu convido vocês para a gente parar de mandar os suicidas para o inferno. Né? Olha, ele tirou a própria vida, ele está queimando no inferno. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Se ele tirou a própria vida é porque ele não estava suportando. Então, ele não estava suportando a vida, então ele resolveu a vida com a sua pulsão de morte. A vida é a dor do não realizado, é a sublimação daquilo que não existe. Ou seja, prazer. Não é? Todos nós queremos ter prazer, mas o prazer tem que passar pelo recalcamento. E quando ele passa pelo recalcamento e sai do outro lado, ele sai de 3 formas. O primeiro é aquela que não saiu, porque o prazer de forma absoluta não existe. Aí o prazer, ele vai de forma moderada, e aí, moderada, ou seja, eu modero, eu pego aquilo que a vida pode me dar, e aquilo que ela não deu, eu vou recalcar, ou então de uma forma sublimatória. E a sublimação, na verdade, é um mecanismo de defesa que protege o ego, e, de certa forma, engana bem, não é? E como engana? Vamos lá, vou falar do Amácio Mazzaropi. Dizem que o sonho dele era ser cantor. Ele queria ser cantor, mas a voz não ajudava, de jeito nenhum. A voz dele é feia. Aí o que o danado fez? Ele se tornou ator. E ele criou um personagem chamado Jeca. E o Jeca, cantando, todo mundo aceita. Assiste o filme do Mazzaropi, ele interpretando o Jeca, de repente ele solta lá o Luar do Sertão, ele cantando o Luar do Sertão. Se ele fosse gravar um CD com o Luar do Sertão, não ia vender nada. Mas o personagem dele vai. Então, gente, é psicanálise isso aí. Nós não podemos ir em todos os lugares que queremos, mas o nosso personagem, ou seja, o personagem que nós criamos, ele vai em nosso lugar. Gente, isso aqui é a nossa pequena introdução, não é? E agora eu falo Professor, de Freud. Oi? professor Walter, para assim, o senhor falou aí, dando exemplo da excitação, porque é o desprazer
para que essa pulsão de vida do desprazer gere o gozo, que, na verdade, o gozo, ao se cumprir, se torna a pulsão de morte. Isso, exatamente. Então, morreu o prazer. Isso. Só que a gente está fazendo isso todo dia. Sim, por isso que a vida é uma... Por isso que isso é a vida. A vida é uma junção das pulsões. Pulsão de vida e pulsão de morte. Entendi. É interessante isso que o senhor falou, eu lembrei agora de relacionamento amoroso. A gente busca alguém, isso de forma romântica, né? De uma maneira romântica falando, de uma maneira bem romântica. A gente busca alguém que nos complete. Só que se encontrarmos alguém que nos completa, não há mais sentido nessa busca, não há mais sentido desse relacionamento, porque o gostoso do relacionamento é a busca de você ser amado, a busca de amar o outro, a busca de se realizar com o outro, do outro se realizar com você. Mas se isso se define, se completa, em que não há mais espaço dessa procura, acabou, né? Muitos relacionamentos acabam justamente porque achou-se que não tem mais o que buscar, não tem mais o que encontrar, já se completou, já se definiu, perde o encanto, perde a graça. Vocês e perceberam que acaba o relacionamento. Vocês perceberam que nós já estamos abrindo janelas que nós não vamos fechar? Que é o desafio da psicanálise no século XXI, é exatamente isso. Porque quando vem a pulsão de morte, como o Newton falou, gente, acaba. O que o orgasmo faz? O orgasmo mata a excitação da vida. Olha a dor. Vamos lá. Vou falar da Cássia. Professor, Estou vendo a Cássia. professor. Oi. Então, como o senhor falou aí no caso do suicídio, agora, aí, meu questionamento, porque eu tive caso na família, né? Vai completar 15 anos agora em dezembro, que o marido da minha irmã a matou e depois ele se matou. Olha. Então, como definir isso? Não, nesse caso aí, quem está falando? A Edivalda, professor. Edivalda, nesse caso aí, a gente pode entrar até por outra área, que é a área da psicopatia, certo? O que matou por amor e se matou por amor. Entendeu? Então, ele acreditou nessa questão. E aí, depois que ele matou o objeto que ele amou, só restou para ele o quê? Se matar também. Você entendeu? A gente pode conversar nisso numa outra hora. Eu agradeço, de coração. É o sujeito, Edivaldo. Depois a gente pode conversar aqui no grupo mesmo, tá? Depois, amanhã, vamos colocar isso aí no grupo. Porque assim, ó, o que aconteceu com o teu cunhado é uma coisa muito triste. Na hora, faltou para ele o quê? Um superego. Um superego controlador das pulsões. Ele foi lá, tirou a vida da esposa e acabou com a vida dele também. Tá certo? Agora, aqui nós estamos falando, professor, do suicida que não suportou a vida. Oi, a Cássia? Você que chamou, Cássia? Sim, eu só ia fazer uma pergunta assim. E quando chega o final de relacionamento, no caso, aí a pessoa entra em depressão. Então, isso aí foi o que o Dilton falou, que começou a vida, eles chegou no final, aí já amou, aí terminou. Então, quando terminou o relacionamento, então já chegou da superação da dor, no caso, já do final, como chegasse o orgasmo, no caso, né, da Sim. vida e da morte. Então, no caso, chegou na morte, isso? Isso, exatamente. Olha, o conquistador quis conquistar. E ele ficou excitado e ele quis. E aí, o que aconteceu? Ele conquistou.
Aí ele teve orgasmo. Aí ficou sem graça. Entendeu? Eu ia usar um exemplo seu, mais ou menos assim, certo? Porque eu vi teu nome, falei, vamos usar um exemplo da Cássia. A Cássia quer comprar um carro de 200 mil reais. Então, ela pôs na cabeça que ela quer comprar um carro. Comprar o carro é o prazer. Certo, Cássia? É o prazer, ter o carro. Só que a Cássia vai ficar 2 anos sem gastar nada. Vai juntar o dinheiro. Aí, o que que acontece? Nesses 2 anos, ela tem angústia de não gastar, que é a vida. E depois ela tem o prazer de comprar o carro, que é a morte. Matou aquela angústia. Mas ela comprou o carro. No caso do relacionamento que o Nilton falou, e eu disse, são janelas que a gente está abrindo e que a gente não vai fechar, mas precisamos estudar, precisamos nos preocupar com isso, porque os relacionamentos estão cada dia mais curtos, os relacionamentos estão perdendo a graça, e é justamente por isso. É porque a vida estava no querer e a morte estava no realizar. E a hora que realiza, perde a graça. Aí o que que acontece? O objeto que tanto amava, despreza o objeto amado. E o objeto amado vem essa questão da depressão aí. Assuntos para a gente estar trabalhando. Eu falei, são janelas que a gente está abrindo, que nós estamos abrindo, e que não vamos conseguir fechar. Mas tudo isso aí, tudo isso é desafio para a psicanálise. Certo, Cássia? Sim, certo. É assim, e quando chega num... É porque teve uma amiga que falou comigo, né? Porque tem coisas que, às vezes, assim, a pessoa está dentro do relacionamento, já passou por ser um relacionamento de tantos anos, e depois ela volta para um outro relacionamento que se torna, tipo, como você fala, um ciclo vicioso. Certo. Só que a pessoa fica com medo, no caso, da solidão, que é no caso dessa pessoa, dessa paciente, da solidão. Então, ela começa a se submeter entrar de novo no vício, com medo de ficar sozinho. E ela não vê que está dentro do relacionamento, já que uma pessoa já narcisista, de novo. Não vê que está dentro. Isso aí, o que que acontece? Sabe o que que acontece nesse caso? É o ego muito fragilizado. Tá? Eu tenho um professor que pediu para a gente não falar isso, que não existe ego fragilizado na psicanálise. Mas, na verdade, é uma pessoa que não consegue acreditar em si. Então, o que que vai acontecendo, Cássia? Vai criando dependência emocional. Entendeu? Depende total. Aí vai vivendo na dependência do outro. Tudo isso para a gente conversar depois. Ok? Gente, correndo aqui. Ok, obrigada. Para que a gente quebre os nossos paradigmas. Olha, vamos voltar 90 anos. Vamos lá. 90 anos atrás, mais 93. 1929. O que que aconteceu no ano de 1929? Qual era o cenário? O cenário da época. Como que ele era? O cenário da época era esse. O mundo, a Primeira Grande Guerra Mundial começou em 1914. Terminou em 1918. Os sociólogos dizem que o século XX começou em 1920, não começou em 1901. E estão dizendo que o século XXI está começando agora, que o século XXI não começou em 2001, está começando agora. O que marcou o início do século XX foi a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Aí eles dizem, o que está marcando o século XXI é o coronavírus, que arrasou com o mundo. Mas vamos lá. Então, nós tínhamos a Europa se recuperando dos destroços da guerra, tentando se encontrar. 1929, numa bela manhã de 1929, a cidade de Nova York amanheceu quebrada.
Nova York era o centro econômico do mundo inteiro. Todo mundo dependia de Nova York. Aí foi chamado, gente, esse momento foi chamado a Grande Depressão Americana, ou seja, a queda da Bolsa de Nova York. O mundo quebrou. Financeiramente, o mundo amanheceu quebrado. Então, nós já estávamos correndo atrás da guerra, atrás dos destroços da guerra. De repente, cai aí a queda da Bolsa. Nova York amanheceu quebrado. Onde está Freud? Freud preocupado com esse universo de quebradeira? Gente, pelo que tudo indica, os olhos de Freud estavam no indivíduo que estava cultivando a solidão, a depressão, o estresse. Freud diz o seguinte: existe um ser humano que sofre. O ser humano carrega uma dor que vem do nada, uma dor que nem ele mesmo sabe de onde vem. Enfim, o ser humano sofre. Então, a partir daí, gente, a partir daí nasceu a psicanálise. De onde vem a psicanálise? A psicanálise vem de um tratado filosófico entre Freud e as ideias platônicas, mais a participação de Sócrates e Nietzsche? Não. Tá, mas Freud estudou Platão. Sim, estudou Platão. Freud amou as ideias de Darwin. Então, ele foi lá na filosofia de Darwin. Ele pegou muita coisa de lá. Mas o foco é sofrimento. Outro dia, um menino entrou em contato comigo, disse assim: professor, me diga uma coisa. Você acha que borderline a gente tem que mandar para o psiquiatra ou a gente trata sozinho? A psicanálise dá conta. Aí eu falei para ele: eu conheço esse jovem faz uns 10 anos. Eu disse para ele: Flávio, em primeiro lugar, Flávio, entenda uma coisa. Quem está dizendo que o teu paciente é borderline? Pelo que eu estou vendo. Gente, você não está vendo nada. Nós, psicanalistas, nós não diagnosticamos. Nós levantamos hipótese diagnóstica, mas não saímos por aí falando que o sujeito é borderline, que o sujeito é psicótico, que o sujeito é pervertido. Nada disso. Nós temos a nossa hipótese diagnóstica que vai nos ajudar a direcionar o tratamento, mas o foco não é esse. Qual que é o foco? O foco é o sofrimento. O foco da psicanálise é o sofrimento humano. Quem foi Freud naquela época? Sem dúvida nenhuma, Freud foi um grito no deserto. Bom, mas a partir daí, então, a partir desse pensamento de Freud, então, nasceu o famoso texto dele, O Mal-Estar na Civilização. Se você já leu O Mal-Estar na Civilização, você fez muito bem, porque você vai entender tudo o que a gente está falando aqui. Se você não leu O Mal-Estar na Civilização, você também fez bem. Por quê? Porque a partir do que a gente falar aqui, você vai pegar o texto e tirar de letra. Então, se alguém fala assim, nosso texto é complicado. Então, o nosso objetivo aqui é trazer o pensamento de Freud para que cada um de nós possa entender o texto melhor. O que é o mal-estar na civilização? Na minha opinião, o mal-estar na civilização é exatamente isso. É um tratado da antropologia. Um clássico de Freud, eu coloquei aí, né? Um clássico de um sujeito que gostava de escrever. Como eu disse, Lacan não gostava muito, mas Freud amava escrever. E Freud escreveu.
escreveu a vida inteira, ele passou escrevendo. E eu não sei qual texto de Freud é mais profundo. Eu amei esse aqui. E ele diz assim, qual é o problema? Julie, Cássia, a Hélia, estou falando os nomes que estou vendo aqui, Nilton, nós trabalhamos com o ser humano sofredor. Aí Freud, então, ele se dedica a escrever esse artigo. E o nome foi O Mal-Estar na Civilização. E quando ele vai estudar o ser humano, ele constata dados clínicos. E ele chega à seguinte conclusão. Quem é o ser humano? O ser humano, ele é agressivo. Então, o ser humano carrega consigo, em toda a sua estrutura, ele carrega consigo uma boa dose de agressividade. Ele não é esse ser amável. Está lá no texto de Freud, ele diz o seguinte, o ser humano não é esse ser amável, né, que se apresenta, que está só se defendendo quando é atacado, de maneira nenhuma. Em relação ao próximo, ele tem uma boa cota de agressividade. Ele é agressivo com o seu próximo. E a gente vê exatamente isso aí, gente. Nós sofremos da agressão, nós sofremos agressão o dia todo, e quando nós vamos analisar o nosso próprio ser, chegamos à conclusão de que nós também somos agressivos. Temos a questão do ódio, não é? O ódio, nós odiamos, mas devemos entender também que nós somos odiados. E é exatamente isso que Freud vai escrevendo. Aí, como a gente já falou, não é? O que é a agressividade no pensamento de Freud? É a pura manifestação da pulsão de morte. É a categoria pulsional oposta às pulsões de vida. O que se pretende com a agressividade, Júlio? A Hélia, o que se pretende com a agressividade? Você acha que o ser humano... Vamos lá, deixa eu ver alguém aqui para eu fazer uma pergunta. Quem que eu vejo aqui? Ô, Bia, você está aí, Bia? Bia? A Hélia, você está aí, a Hélia? Estou, professor. Quem respondeu? A Bia? Eu, a Bia. Ô, Bia, vamos lá, Bia. Qual que é o propósito da agressividade? Por que eu sou agressivo com você? Eu sou agressivo. Para quê? Por que não, né? Para que eu uso? Na nossa relação, não é? Por que eu uso muitas vezes de agressividade? Será? Depende. Tá, depende a classificação da relação. Por exemplo, vamos dar um exemplo num vínculo familiar, pode ser? Pode. Eu uso a agressividade a partir de um impulso ou de um gatilho que alguém me provoca naquele instante que eu não estou com o meu controle absoluto ativado, digamos assim. Ótimo. Então eu acabo tendo uma pulsão nervosa ali naquele momento imediato, provocando isso em mim, né? Olha para você ver como que nós vamos quebrando as coisas hoje. E o que se pretende com isso? Responder com agressividade. O que eu pretendo com isso, Bia? É um impulso de defesa minha. Né? Exatamente. Tá? Mas olha só, é complicado a gente falar o que Freud pensou. Mas sabe, Bia, o que a gente pretende com as nossas respostas agressivas? Paz. É muito antagônico.
Uma delas, eu acho que é tentar mostrar para a pessoa querer, por exemplo, assim, de certa forma, abafar aquela pessoa que está nos agredindo com um posicionamento nosso, com uma alta agressividade. E, às vezes, o que acontece, na maioria dos casos, é que essa agressividade, ela toma um rumo que não tem mais controle, e aí acontece muita coisa, aí a mente da pessoa já fica incontrolável, né? Exatamente. A partir do momento que eu não controlo a minha agressividade, eu não sei mais o que pode acontecer no estágio, né? Perfeito. Então, é complicado a questão, até que a colega colocou ali, porque conversando com algumas pessoas, até eu postei no grupo essa semana aí também, no nosso grupo ali de estudos, sobre uma mãe que matou os 2 filhos essa semana que passou. Ela matou o gurizinho de 3 e a filha de 11, só que em situações diferentes. Um ela fez por asfixia, o outro ela deu um calmante, e aí provocou a morte por enforcamento. Então, assim, existem vários resultados das agressividades que certamente nunca é bom, nunca é um resultado bom. Exatamente. Nilton, você levantou a mão? Sim. Então, assim, pelo que eu estou lendo aí no texto, pelo que o senhor está falando, quando aliás, vou formular a minha fala. Quando existe dentro de nós um estado de tensão, de inquietação, de angústia gerada por essa pulsão de morte, a agressão visa eu aniquilar, eu zerar, eu retirar de mim toda essa tensão, descarregar toda essa tensão, toda essa inquietação, toda essa angústia. Sim. Então, a resposta que eu encontro para descarregar essa tensão, essa inquietação, essa angústia, é a agressão. Sim. Né? Fonte Exato. de quê? Fonte da pulsão de morte. Se fosse a pulsão de vida, né, estaria dentro de mim uma inquietação, nós até usamos a palavra, fugiu agora, excitação, que a forma de eu descarregar seria num abraço, numa palavra afetuosa, numa relação sexual. Então, seria mais ou menos isso, né? A agressão é uma forma de descarregar essa tensão que existe. Isso, olha a frase aí, Nilton. Atingir o estado zero de tensão. Olha só, você vem comigo com agressividade, e quando eu respondo com agressividade, o que eu quero? Eu quero me aliviar. Eu quero alívio. Então, eu sou agressivo também. Aí o mundo vira essa porcaria. O que nós queremos? Zerar a tensão. Porque, vamos lá, você me provocou. Você me provocou com as suas palavras, você me provocou com os teus gestos, você me provocou sendo agressivo comigo. Então, o que eu vou fazer? Serei agressivo com você também. E aí nós vamos atingir o estado zero de tensão. Isso o que vira? O que vai virar isso? Vai virar o quê? Vai virar infelicidade, inquietação e dor na família e na cultura. Pode falar, Roberto. Ô, professor Walter, se eu estiver errado, o senhor me corrige. De alguma forma, é um mal necessário. Porque é uma defesa que eu tenho em ser agressivo, para que essa agonia, inquietação dentro de mim seja descarregada. Sim. Aí eu lembro de um apóstolo que ele disse assim, quando o senhor fala que Freud percebe que o homem não é bom,
Eu acho que isso é psicanalítico, quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, pulsão de morte. Eu não consigo, consciente. Mas o mal que eu não quero, inconsciente, eu faço pulsão de vida. Sim, isso. Eu lembrei aqui desse texto. Então, eu acho que a agressividade, como foi bem definido aí, é uma forma de descarregar toda aquela tensão de resposta, de devolver o que eu recebi que eu não gostei. Sim. E eu acabo que, se eu não tivesse esse tom de agressividade, daria um trem e morreria. Sim. Então tá. Aí, olha, você trouxe um novo conceito, certo? Você trouxe um novo conceito. Seria a agressividade um mal necessário, né? Tecnicamente falando, Roberto, a agressividade é um mal totalmente desnecessário. Por quê? Exato. Porque a agressividade ela vai se alastrando, aí, olha, aí ela vai gerar infelicidade, certo? Ela vai gerar infelicidade, ela vai na família, na cultura. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é o quê? Controlar o ego para não responder com agressividade. Aí, já que você citou a Bíblia, eu vou lá também, tá certo? Aí nós vamos lá na Bíblia e o que que ela diz? Ela diz assim, irai-vos, Mas não pequeis. não pequeis. Lindo, né? Então, Interessante. Aí, eu acho que com isso aí nós ganhamos o dia. Irai-vos, quer dizer, não tem como você não ficar irado, mas você pode controlar a tua ira e não pecar. Como que a gente faz isso? Sublimando, certo? Sai correndo, vai caminhar, caminha, vai jogar futebol, vai quebrar prato, vai quebrar louça, é um momento catártico, né? Chega lá, pega meia dúzia de prato e joga tudo no chão. Você só vai ter um prejuízo material, mas não corre o risco de matar ninguém. Professor, É por isso, professor Walter, é por isso que esse mundo está complicado, porque essa agressividade, muitas vezes, ela é a moeda de troca. Alguém recebeu, devolve. Acho que é por isso que o Freud entende que o homem não é bom. O ser humano não é bom. É por isso, olha só, não desperte o demônio que há em mim. Porque se despertar, você pode não segurar. Entendeu? É isso. Vamos lá, Nilton. Entendi. Tem mais gente com mão levantada aí. Pode falar, Nilton. Então, nós temos 3 caminhos para direcionar esse estado de tensão, de inquietação, de angústia, de mal-estar que tem dentro de nós. O primeiro caminho, que é usado muito pelo neurótico, seria recalcar. Ele recalca isso e ele vai sofrendo por causa desse recalque. Ele não faz nada, simplesmente ele tenta esconder, colocar debaixo dos panos essa inquietação, esse estado de tensão, não faz nada. O outro caminho seria partir para a agressividade, que é o que muitas pessoas fazem. São agressivas para tentar aliviar a tensão. O terceiro caminho, que é uma possibilidade também, seria a sublimação. Ou seja, muitos que... vou citar, já que falou de religião, eu vou citar religião, mas pode usar inúmeros casos. Né? Muitos chamados santos das caridades, das boas ações, foram pessoas que sublimaram, né, as suas inquietações, as suas tensões de outra forma, de forma fazer um bem, fazer algo. O senhor citou aí, né, quebrar um prato, né, mas pode fazer uma ação de caridade, pode escrever um livro, né, pôr toda aquela agressividade em um livro, pôr toda aquela agressividade, não, melhor dizendo, pôr toda aquela tensão em um livro, pôr toda aquela tensão no estudo, no trabalho, a pessoa descarrega trabalhando ali, tentando encontrar uma outra forma, tentando sublimar, né, de uma outra maneira, né, sem ser a agressão, Sim, e sem ser o recalque.
Mais tarde, Freud vai falar isso. Nós vamos citar isso aí no final. Olha, a gente pode sublimar na religião. E as pessoas chegam para a gente e falam, olha, ele me maltratou tanto, eu poderia ter xingado ele, eu poderia ter matado ele, eu poderia ter batido nele. Aí, irmão, o que você fez? Eu fui para minha casa e orei por ele. Ah, gente, olha, nós estamos aqui numa sala de psicanálise. Eu sou teólogo, tá? Eu leio a Bíblia desde os 13 anos de idade. Então, não espante comigo. Mas esse negócio, olha, o cara me maltratou, eu fui para casa e orei por ele. Sabe o que eu fiz? Eu troquei, eu usei um jeito mais fácil de xingar ele. Eu falei dele para Deus abençoa ele que me maltratou. Na verdade, eu estou trocando as palavras, mas ao meu íntimo está dizendo assim, Deus mata ele, desgraça com a vida dele. Isso chama-se sublimação. Ou então, sabe o que eu posso fazer? Eu posso cantar, eu posso fazer um discurso, eu posso vir aqui, eu posso dar aula. Ó, tem uma história, eu esqueci o nome agora, um sujeito, na década de 70, um negro, cabelo comprido, ele dava aula de música, ele era um músico, né? Então ele dava aula particular, e ele, numa segunda-feira de manhã, ele, ó, nos anos 70, olha a loucura dele, ele fez trancinha no cabelo. Naquela época, não podia fazer um negócio desse. Então, ele fez trancinha no cabelo e foi levar o menino até na praia para a mãe dele pegar. E por causa daquela trancinha no cabelo, ele foi chamado de vagabundo, de ladrão, e era negro também, né? Naquela época. E ele apanhou muito. Ele irritou os guardas que estavam ali com aquele cabelo todo enrolado, né? Aí ele conta que ele foi para casa, ele chorou o dia inteiro. Aí ele chorou pela humilhação, pelo racismo que ele sofreu. Diz que era calor, mas mesmo assim ele ficou debaixo de um cobertor, de tanto que ele passou mal. Quando foi de tardezinha, a raiva era tanto que ele catou o violão. E ele começou a xingar quem bateu nele com uma música. E ele dizia assim na música, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri de mim, né? Mas o que você não sabe é que você tem sangue crioulo. E aí ele dizia, sarará crioulo. E aí ele levou a música para o professor dele, o professor disse, olha, tá vindo uma garota aí, o nome dela é Sandra de Sá, ela vai gravar essa música. O sujeito ganha dinheiro até hoje. Ele diz, tudo que eu tenho na vida foi essa música que me deu. Comprou casa, estudou os filhos, fez faculdade. Então, ele achou um mecanismo, né, de sublimação, que é a arte, né? Então, na arte, a gente consegue sublimar, certo? Julie, pode falar. É a última que fala e depois eu entro no outro slide. Agora o senhor me respondeu mais ou menos o que eu queria perguntar, que nessa questão desses 3 pontos, aonde fica ou o recalcamento, a sublimação? Quando sublima, o senhor já me falou, né? Ele colocou para fora e ele ganhou dinheiro e ele ficou satisfeito com isso. Agora, a agressividade, quando ela é recalcada, as pulsões recalcadas, como que fica a somatização? Câncer. Olha, ai, professor, não precisa ser tão agressivo, mas é isso, né? Mas Hoje eu atendi uma garota, hoje eu atendi uma menina de 46 anos, não é? Ela fez exame, está cheia de caroço. E aí ela veio conversar comigo porque teve um caso aqui na clínica e a menina sarou do câncer, né? Porque... E aí ela foi abandonada pelo pai, foi abandonada pela mãe, várias vezes foi abandonada pela mãe, e nos últimos tempos agora ela vê o marido, né? O marido dela maltratar o filho, que é um estudante de medicina, e ela sofre muito com isso. O resultado está lá, né? Ela não quer brigar, não quer ver o marido
Então, ela fica lá tentando separar a briga do marido com o filho. O que aconteceu? Agora está cheio de caroço, né? E aí você tem o que é recalcado não sossega, o que é recalcado retorna. Retorna em forma de somatização, de sonho, os atos falhos. E é isso aí, não é? Quando sublima, Julie, sublimação é um mecanismo de defesa que trabalha o conteúdo que tinha que ser recalcado. E aí você imagina, mas o conteúdo foi recalcado? Não, o conteúdo está sendo sublimado. O recalque é uma forma muito interessante de você se enganar e não morrer, e não desenvolver doença. Certo? O menino tem tendência homossexual, aí o pai chega, não quero viado aqui em casa. Não quero bicha. Ele não vai ser. Mas ele vai escolher uma profissão que faz uma alusão à vida feminina. E assim ele vai trabalhando, né, os seus recalques. Bom, vamos lá. Então, gente, fizemos aquela pequena introdução, né? E agora vamos entrar aqui num ponto importante. Por que Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização? Qual foi o propósito dele? Esse aqui, ó. Apresentar o conceito de felicidade. Esse era o propósito de Freud. Não é? Ele queria apresentar o conceito de felicidade, tendo em vista o funcionamento do psiquismo humano, né? Se é psiquismo é humano. E o que mais? As exigências impostas pela civilização. Vamos lá. Cássia, eu quero ser feliz. Eu consigo? Não. Professor, você não consegue ser feliz. Por quê? Porque o teu psiquismo não vai deixar de maneira nenhuma. Tá, Cássia? Mas e se eu trabalhar meu psiquismo? Aí você vai dar de cara com a civilização. E da civilização você não escapa, a não ser que você seja um rebelde. E se for rebelde, vai pagar um preço alto por isso. Professor, isso aí também é da sublimação do que estava sendo falado há pouco, né? Porque essa sublimação pode ser entendida como gatilhos. Sim. As pessoas podem pegar gatilhos como ir fazer algum tipo de esporte, alguma coisa de situações que vai fazer elas ser esses gatilhos para ela poder superar. Isso é a sublimação, Sim. Correto? Sobrevivência. Isso. Então, Freud diz o seguinte, ó, dá para ser feliz? Não dá, gente. Por quê? Porque o psiquismo barra e a civilização também. E o que é felicidade, Freud? O que seria felicidade? Ele diz o seguinte, felicidade trata da realização do princípio do prazer. Isso é felicidade. Felicidade é ter prazer. Consegue? Não. O prazer, de acordo com Freud, é algo inatingível. E ele chega à seguinte conclusão: psiquismo e civilização são os inimigos da nossa felicidade. Gente, o negócio é deprimente. Eu falei para vocês, né? Lembra que eu falei? É surpreendente o negócio. Qual é o mal-estar na civilização? É o psiquismo e a civilização, os dois grandes inimigos. Até Então, porque, né? Pode falar, Nil. Até porque não sei se é isso, se me corrija se eu estiver equivocada. O psiquismo ele é formado por aquelas instâncias, né? Id, ego e superego. Isso. Né? Que, na verdade, são desejos opostos, né? São formas opostas de... eu vou usar a palavra dialogar, né? Mas é para eu tentar usar uma forma mais fácil de se entender, onde não vai haver um equilíbrio, né? Entre as forças do psiquismo. Não há um equilíbrio, um meio termo que de fato se mantenha, um meio termo que se mantenha ali, né? Não é só id,
e pronto, não é só ego, não é só superego e pronto, né? Há um desequilíbrio ali, uma luta constante. Sim. É impossível você ser feliz diante Então desse tá. movimento. Olha só. O lema é: ache o equilíbrio e seja feliz. Certo? Ok, gente? Pessoal, sem Professor, medo. Estou perguntando. Ache o equilíbrio e seja feliz. É isso? professor, Não é isso. Ache o equilíbrio e viva a tua infelicidade. Porque para você ser equilibrado, você teve que renunciar a algo. E o que você renunciou é desprazer, é angústia. Olha que lindo, que triste, que chato, que dor, que miséria, que pobreza. É exatamente isso. professor, Oi. eu vi a fala do Newton aí e lembrei de uma coisa que você falou. É angustiante, às vezes, até ouvir, né? Não pode ser feliz. E aí, não seria isso a razão pela qual somos esses seres faltosos? Isso, Daí a razão exatamente. das neuroses, Sim. das psicoses e um pouquinho das perversões? Da onde veio a falta, Robério? A falta veio lá da castração. Os nossos pais nos entregaram para a cultura, mas nos entregaram como falta. E aí a civilização fala forte, né? Sim. Daqui a pouquinho a gente vê por que a civilização fala forte e desgraça com a nossa vida. Então é isso, olha. Ache o equilíbrio e seja feliz. Não. Ache o equilíbrio e se contente com a tua infelicidade. Simples. Eu falei para vocês, gente, que o negócio era feio. É uma delícia estudar Freud, porque Freud tem coragem de falar. Freud tem coragem de abrir o livro e falar o que nós somos, o que realmente é o ser humano. Gente, um minutinho, tá? Um segundinho. Ok, gente? Então, é exatamente isso. Agora, vamos lá. O ser humano... Então, o que Freud diz? Que o ser humano é um constante sofrer. Eu coloquei aqui, o ser humano e seu constante sofrer. O que é o ser... O que é o sofrimento? É o resultado da infelicidade humana. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão ouvindo? Sim? Então, vamos. Só que do sofrimento, foi do sofrimento que nasceu a psicanálise de Freud. E o que é a psicanálise? Psicanálise é uma leitura e uma releitura da dor. Então, a psicanálise é sofrimento. E o foco principal é a sofrência de cada ser humano. Ok, gente? Estou indo aqui, tá? Bom, Freud diz o seguinte. Vamos lá. O que Freud diz? Que o psiquismo, o psiquismo e a civilização estão unidos para tirar a possibilidade do ser humano ser feliz. Então, vamos lá agora. Vamos falar um pouquinho do psiquismo, certo? Espero que vocês estejam entendendo, gente, a nossa bagunça aqui. Vamos lá. Ser feliz, uma meta impossível de ser atingida. Por quê? Por que não dá para ser feliz? Porque o psiquismo, ele quer, o nosso psiquismo, ele quer o estado zero de tensão. E o que é o estado zero de tensão? É você fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você deseja, sem evitar qualquer tipo de desprazer. E qualquer tipo de sentimento de culpa.
Isso é possível? Nunca. Não é possível. Então, veja. Para cada prazer, existe um desprazer. Certo? Todo prazer vem acompanhado de um desprazer. Muito bem. O prazer é o desejo do id. O id não tolera desprazer em nenhum momento. E aqui, Freud tira essa ideia de um outro artigo que ele escreveu, em 1920, que a gente pode tratar aqui um dia, não é? Lá ele trabalha com o acontecer, os dois princípios do acontecer psíquico. Ele trabalha com o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, ele é id, ele é pulsional. Você faz o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, e paga um preço alto por isso, não é? E o princípio do prazer, ele tem um choque com a realidade. Então, vamos lá. A Marisol diz o seguinte: eu quero. Ok? Eu quero. E aí, o prazer diz, então vai e faz. Mas o psiquismo diz, você precisa? Você pode? Aí vamos lá naquilo que o Roberto citou, São Paulo, né? São Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero está sempre diante de mim. Aí nós temos. Roberto, você está me ouvindo? Ô, Roberto. Ô, Roberto, aqui a calha direitinho, Roberto. Olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, o mal que eu detesto está sempre diante de mim. Por quê? Porque isso aqui é a meta. É a meta do prazer sem culpa. Isso não existe. Não tem problema. Faz, mas e a culpa? Então, veja, nós somos, gente, uma geração, nós somos mais uma geração que aprendeu a se culpar por tudo. A culpa faz parte da nossa vida. Qual seria o estado zero de tensão, Júlio? É você ter o prazer, mas evitando o desprazer. Isso não existe. Quero uma comida boa, eu quero um alimento bom, tá? Então espera ficar pronto. Mas o princípio do prazer diz, não, não vou esperar. Eu vou comer qualquer coisa. Então você come qualquer coisa. Então você não consegue esperar. Por quê? Porque no princípio do prazer, o psiquismo não tolera. E aí nós vemos o quê? Nós vemos uma sociedade afundada. Nós temos uma sociedade afundada em quê? No princípio do prazer. Vamos lá? Alessandra Belmiro. A Alessandra quer fazer uma viagem, certo? Princípio do prazer. Mas ela vai fazer a viagem, mas ela tem que ter o desprazer de arrumar dinheiro. Certo, Alessandra? Aí o ID diz assim, financia, pede dinheiro emprestado. E aí ela tem o quê? O estado zero de tensão. Arrumei o dinheiro. Vai pagar caríssimo por isso. Vai pagar mais de 2 vezes o que ela pegou. Mas o psiquismo está em paz. Aí Freud diz, isso não existe. É por isso, Alessandra, que o ser humano é infeliz. Porque não dá para conciliar o estado zero de tensão, não é? Ninguém consegue. Bom, e aí o que acontece? Na fase fálica,
esse ser humano foi entregado para uma cultura castradora. Então, veja, Taína, nós falamos do psiquismo, certo, Taína? Agora nós já damos um pulo para a cultura. O que que a cultura faz? Cultura é uma bênção. Quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de civilização. E a civilização, ela resolveu que o ponto máximo, a preocupação máxima da civilização é preservar a vida em comunidade. Ela consegue? Sim. Agora, Robério, como que a civilização mantém a vida em comunidade? Castrando todo mundo. Cortando todo mundo. Então, é mais ou menos assim. Você quer, mas a sociedade fala, não pode. Você não vai fazer. Gente, só um segundinho. Tá tudo bem lá, Davi? Que aula maravilhosa, Quero que aula com você. maravilhosa. Eu vou com você, tá? Então, gente, o psiquismo não deixa, por causa do superego. E a civilização é o próprio superego. Mas ela te protege, ela te dá segurança. Roberto, você pergunta lá na tua igreja, irmãos, o que que os irmãos querem? Ter segurança ou ser felizes? O que que eles respondem, Roberto? Segurança. Sim, todo mundo. Então, o que que acontece? Querendo segurança, nós abrimos mão da felicidade. É isso que Freud trabalha. O que que a cultura faz? A cultura limita e reprime a realização do prazer. E ainda tem mais. E joga você para ser submissa às leis e exige que você ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí Freud disse, isso é um absurdo. Como que você vai amar o próximo que não te ama? Como que você vai dar algo para o próximo se esse próximo não te retribui com nada? Então, Freud diz o seguinte, a civilização, o psiquismo e a civilização acarretam dor e sofrimento. Qual é o mal-estar na civilização? É simples. Quando perguntarem para você, você vai lá dar uma entrevista na televisão, no jornal, e aí vão perguntar para você assim, doutor, explica para nós aí, qual é o mal-estar na civilização? O mal-estar na civilização é exatamente isso, é você querer e não poder realizar. Exatamente isso. Qual que é o mal-estar na civilização? É você ter desejos e não poder realizar esse desejo. Conclusão de Freud. Psiquismo e civilização estão constituídos para impedir a realização da meta de felicidade. Ninguém é feliz vivendo em comunidade. Olha aí, Taína, você já ouviu a vida inteira, ninguém é feliz vivendo sozinho. Ninguém é feliz vivendo em comunidade. Por quê? Porque a comunidade te dá proteção, mas ela vem e castra o teu desejo. Sabe o que Freud diz lá no mal-estar na civilização? Ele diz o seguinte, parece, gente, que a felicidade plena, não é propósito da criação. Parece que a criação não preocupou com a nossa felicidade. Aí ele diz o seguinte, porém, existem algumas técnicas que podem oferecer um pouco de felicidade através das suas técnicas. Mas você não vai ser feliz para sempre. Ok? Vamos lá? Quem me dá um exemplo? Quem pode trazer um exemplo? Existem técnicas que a sociedade oferece
que pode dar uma noção de felicidade, mas não é pleno. Alguém me dá uma ideia? Técnicas? Vamos lá, gente? Tá difícil? Bia, Cássia, Newton, Hélia, Andressa Camargo, Miriam, Edivalda, tem bastante gente aí. O direito à propriedade, né, você ter direito à propriedade, ao imóvel, Isso, uma te técnica. faz pensar que você pode ser feliz porque você possui uma casa, você possui uma fazenda, você possui um carro, mas, ao mesmo tempo, você se frustra porque aquilo não é plenamente seu. Você tem que pagar IPTU, IPVA, e você tem que pagar seguro, Sim, muitas vezes até segurança para não ser assaltado na sua casa, não levar teu carro, né? É uma falsa sensação de felicidade e de completude, né? Aquilo que a sociedade oferece, né? Que, na verdade, te limita, são coisas limitantes, não são coisas plenas. Um shopping, por exemplo, né, parece ser uma maravilha, né? É algo que a sociedade nos oferece, né? Você ir a um shopping, mas você se frustra ou por não ter dinheiro, ou por ter gasto o dinheiro todo, né? Então são várias as coisas, né, que oferecem uma sensação falsa de felicidade. aham. Ó, agora eu vou citar uma aqui, gente, que resume tudo, tá? É para arrebentar. Uma técnica que pode dar uma noção de felicidade. Sabe qual é? Casamento. Por quê? Professor Walter, Oi. era isso que eu ia dizer agora, esperando o Nilton falar, porque Eu também pensei isso, mas não falei. a gente cria um jargão assim. Há pessoas que procuram a gente e chegam toda no gabinete totalmente arrebentada, dizendo: olha, senhor Roberto, pastor, eu casei porque eu aprendi que para ter a felicidade eu tinha que ter uma família. Então eu casei e não fui feliz. Então eu decidi ter filho. Nós então tivemos o filho e eu descobri que também não estou completamente feliz. E aí hoje sou um avô e sou a mesma pessoa que quando solteiro continuo infeliz. E aí? Ó, é exato. O casamento é exatamente isso. No casamento você se relaciona. Mas no meio de tantas pessoas, você tem que escolher uma e ser feliz com ela. Quando você escolhe uma, quando a gente vai fazer cerimônia de casamento, a gente fala, né? Quando a menina coloca um anel no dedo, significa o quê? Que agora ela é de alguém. Qual que é a técnica, não é? Qual que é a técnica que pode dar felicidade? Casamento. Mas aí, o que que acontece com o casamento? Você tem que ir no cartório, você tem que assinar um documento, você tem que se vender. Casamento é um registro. E aí as pessoas acreditam que dentro do casamento, não é? Vão ser felizes. Essa é uma técnica que Freud fala. Bom, eu estou partindo agora já para o encerramento, dizendo o seguinte, olha, a lógica do pensamento de Freud, quando ele escreveu isso. Ele diz o seguinte, não é? Psiquismo e civilização se uniram para não nos deixar ser felizes. Mas tem algumas técnicas. Vamos lá. Se estão unidos, vamos ver a civilização. Vamos lá. O que que a civilização entende? Qual é o olhar da civilização sobre o ser humano? Ela tem dificuldade. Gente, eu perdi meu esquema aqui, porque o meu celular acabou a bateria. Marisol, lê aí para mim, por gentileza. Dificuldade na relação com o seu semelhante, é isso? Isto. Isso. Livre da ação repressora, torna-se uma besta selvagem.
É imprescindível que a cultura exija o sacrifício das pulsões. Diante da agressividade, Freud não acredita em uma sociedade livre para ser feliz. Gente, eu falei para vocês que ia ser um negócio, né? Felicidade. Uma vez eu fui falar desse texto, uma menina disse que levou um papelzinho para anotar os 10 passos para ser feliz. E eu acabei falando que a felicidade é isso, né? Na verdade, ela, de acordo com Freud, não existe. Vamos lá. Roberto que disse mal necessário. A sociedade é um mal, mas é necessário. Por quê? Porque nós somos selvagens. Então, veja. Não conseguimos viver bem. Se soltar a gente para viver livre com a nossa cabeça, estamos ferrados, estamos perdidos e vamos prejudicar as pessoas. Olha o que Freud diz: o ser humano não é esse ser amável. Ele precisa ser repreendido. Gente, olha que triste, não é? Nós precisamos ser interditados. Se não estiver a interdição, nós somos uma besta selvagem. Tira o policial da rua para ver como que a sociedade vai ficar. Tira o governo, a sociedade se acaba. Então, vamos lá. Para manter essa ordem, então Freud chega à conclusão de que não tem como, né? A sociedade precisa pedir o aniquilamento das pulsões. Estou vendo aqui a Andréia, a foto da Andréia. A Andréia entra para a cultura e a cultura fala: Andréia, nós vamos te proteger. Aqui você vai ter tudo que você quer, tudo que você precisa. Tudo que você quer, não. Aqui você vai ter tudo que você precisa. E a Andréia pergunta: o que eu tenho que fazer? Renunciar às pulsões. Aí Freud diz o seguinte: não acredita numa sociedade que possa ser feliz. Bom, mas Freud diz o seguinte: existe algumas técnicas. Para não dizer que nós estamos perdidos, existem algumas técnicas que podem dar uma ideia de felicidade. E uma dessas é o amor, certo? Aí ele fala, vamos lá, o ser humano relacionando com o seu próximo. É uma relação de amor? Não. É uma relação de amor e ódio. Nós odiamos e somos odiados. Quem é o nosso próximo? Gente, o nosso próximo não é aquele que veio para satisfazer nossos instintos. Mas nós agimos como se fosse. O nosso narcisismo leva a pensar que tudo é nosso. Todo mundo nasceu, não é? Para nos servir. Então, o próximo não é apenas... Mas só lê para mim. O próximo não é apenas um auxiliar. E um objeto sexual. Uma tentação para satisfazer os instintos agressivos. Métodos agressivos. Explorar a força de trabalho, usá-lo sexualmente sem consentimento, humilhá-lo. Gente, olha só. O que é o próximo para nós? Vamos pensar direitinho? O próximo é aquele que veio para nos servir, para abuso. E aí eu vou trazer um assunto aqui revolucionário. Vamos lá. Gente. Ô, Taína. Não, a Taína eu já fiz essa pergunta alguma vez na vida. Vou perguntar para outra. Vamos lá. Andréia, você está aí? Andréia? Estou sim, professor. Andréia, posso usar você como exemplo, Andréia? Pode.
Vamos lá, qualquer coisa você briga comigo, tá? André, você é casada? Tô sim. É? Sim. André, você ama teu marido? Amo. E se eu disser que você não ama, você vai brigar comigo? Não. Fica à A vontade. gente Tá? tá de acordo com aquilo que a gente espera dele, não é um amor. Acho que é amar, a gente ama Jesus. É, na verdade, o amor é narcísico. O amor é narcisista. E eu diria para você, Andréia, você não ama teu marido, você ama aquilo que ele representa para você. A minha esposa está aqui assistindo, tá aqui, eu já perguntei, ela que leu agora há pouco, né? A minha esposa me ama? Claro que não. Me ama coisa nenhuma. A minha esposa, tá na minha frente aqui, tá? A minha esposa Vai apanhar ama, aí. a minha esposa ama o que eu represento para ela, porque se eu não a representasse, ela não me amaria. Então, se ela ama o que eu represento para ela, ela não me ama, ela ama a si mesma. Ela ama ela O própria. amor é você, é admiração, né? Você admira a partir dos princípios seus que você tem, né? Que você tem como bons, como dignos. Então, na verdade, aquilo que está um no outro é teu. Então, aquele amor que você dirige ao outro nada mais é do que o amor próprio. Isso. Da sua admiração, daquilo que você colocou na pessoa. Quando essa admiração acaba, acabou-se o amor. Exatamente. O amor é... As pessoas que não se amam. E as Então, pessoas que não se amam, professor. Oi? E as pessoas que não se amam. Aí, essa que não se ama, nunca tem nada para dar para ninguém. Ela não vai amar ninguém. Quando uma pessoa não ama ninguém, é porque ela não está se amando. Entendeu? O amor é um ato neurótico. Totalmente. O amor volta para nós. Ô, Júlia, você estava falando, nós cortamos você. Sim, desculpa. Não, é só uma palavrinha objetiva. O amor é conveniente. O amor volta para nós. Aí você vê assim, uma mãe ama o filho. Ó, meus filhos não moram mais conosco, certo? Eu tenho 2 filhos que moram em São Carlos e um filho casado, que mora aqui em Americana. Então, eu não consigo dormir enquanto eu não vejo que eles estão em casa. Então, tá, pai, estamos em casa. Ou às vezes não. Ó, a festa vai terminar 4 horas da manhã. Então, tá, eu sei que eles estão numa festa. Beleza. Eu estou amando eles? Sim. Eu estou preocupado com eles? Não. Estou preocupado comigo. A mãe diz para a filha, filha, tudo que a mãe quer é que você seja feliz. A mãe não está pensando na felicidade da filha. A mãe está pensando naquilo que ela quer. E foi a partir disso que Freud começou a escrever o mal-estar da civilização. Essa ideia não é minha, essa ideia não é de Freud, essa ideia veio lá do Frederico Nietzsche. E Nietzsche também aproveitou das ideias de Platão. Que Platão diz o seguinte, que amor é desejo. Então, quem ama, vive dos desejos. Então, veja, gente, que nós vemos no próximo aquele objeto para nos satisfazer, para satisfazer os nossos instintos. E aí o ser humano acaba sendo explorado na força dele. Aí o que acontece? Para isso, nós temos a cultura. Só que a cultura, ela lançou o quê? Sentimento de culpa, castração. O que mais, Marisol? Sentimento de culpa, castração. É que eu perdi. E repressão. Repressão, que é a palavra principal aqui. Compromisso com a infelicidade. Sim, ó. Se eu me sinto culpado, se eu me sinto castrado, se eu sou repreendido constantemente,
Eu vou falar para você que eu sou feliz? Não, não sou feliz. Eu posso ter uma vida visivelmente boa, mas isso não significa uma vida feliz. Aí Freud diz que algumas técnicas podem nos aproximar do que se chama de felicidade. Por exemplo, uma vida sobre tendo o amor como paradigma. E tentar ver a beleza em tudo. Bom, Freud, então, diz o seguinte, ó, o amor resolve, o amor dá um caminho. E ele chegou a dizer que a psicanálise é a cura pelo amor. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte, que o amor é a técnica que mais nos aproxima da felicidade. Espera-se toda a felicidade no fato de amar e ser amado. E uma coisa que ele fala muito bonita, né? O sexo, a experiência sexual, lê aí para mim, Marisol, experiência sexual que fornece a mais tensa, prazerosa e avassaladora satisfação. E aí, torna-se o quê? O arquétipo? O arquétipo para a nossa aspiração de felicidade. Então, gente, olha, viver o amor, não é? Vamos lá. Conheci um grande amor, e aí agora eu sou feliz, porque eu conheci um grande amor. Ok. No amor tem entrega, no amor tem trocas, e é muito lindo. Porém, o amor tem um ponto fraco. O objeto amado pode não corresponder. A pessoa amada pode não corresponder ao amor que a ela foi dedicado. As perdas podem não ser introjetadas. Aquilo que a gente fala lá no Luto e Melancolia. As perdas podem ser identificadas e não introjetadas. Se não forem introjetadas, não vão ser projetadas em outro objeto. Né? E aí o que acontece? Aquele grande amor se transformou numa terrível melancolia. Aí eu disse para vocês que a gente ia terminar do jeito mais esquisito. E é exatamente isso. É o jeito mais esquisito. Gente, depois nós temos o curso completo disso aqui. Foi só uma introdução, tá? Freud diz o seguinte. Vamos lá. O paciente veio para análise. Ele traz o quê? Ele traz o seu sofrimento. Como o psicanalista deve agir? O psicanalista vai tirar o sofrimento do ser humano? De jeito nenhum. O psicanalista vai convencer o seu paciente de que ele tem muito a ganhar se ele conseguir transformar o seu sofrimento histérico, sua dor histérica, numa infelicidade comum. Ou seja, vou sair daquilo que é histérico. Não vou ficar dando cabeçada para todo lugar. Eu vou entender uma coisa. Eu vou entender a minha infelicidade e vou ser feliz com ela. Eu vou entender que a vida não é felicidade. Eu vou entender que a vida não é só prazer. Eu vou entender que a vida é de luta, sofrimento e dor. E nessa vida, bem-aventurados são os que choram. Porque quem chora será consolado. Bem-aventurado é aquele que se convence de que o choro está livre para quem está de luto. Isso aqui que vocês ouviram é o mal-estar na civilização. São 70 páginas que a gente conseguiu falar em pouco menos de 2 horas. Mas tem muita coisa para trabalhar. Quem sabe a gente encontra um dia para o curso completo. Tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Quem não assistiu amanhã, 8h30 da noite, nós vamos abrir isso aqui de novo, para a gente debater, para fazer pergunta, para trazer confusão, ok? Aqueles que não assistiram, a gente vai fazer um resumão para o negócio ficar bem firme na cabeça.
Ok, gente? Professor Walter, Nossa, professor Walter, oi. parabéns mais uma vez pela aula, né? Não era de se esperar, mas ficamos assim, pelo menos eu surpreendido com a aula. E vou dizer um negócio para o senhor. Pela aula de hoje, entendi que sei que pouco sei e que vou precisar aprender muito. Parabéns, a aula foi maravilhosa. Parabéns mesmo, fiquei muito feliz. Obrigado, Roberto. Viu? Muito feliz mesmo. Gratidão, professor. Foi muito boa a aula mesmo, aprendi muito. Uma benção. Amanhã estaremos aqui de novo, tá? Para quem não... Olha, eu não entendo... Ó, a aula está sendo gravada, está gravando. Então, Isso quem mexe era com isso a aqui é o pergunta que eu Davi. ia fazer. Depois a gente vai postar aí, tá? Mas, como eu prometi... Gratidão, professor. Que Deus te abençoe. Então, aproveitando aí como o Roberto falou, então eu tive a certeza que nada sei e que eu tenho que buscar cada vez mais esse meu, assim, como aqui no Nordeste a gente fala, né? De grão em grão, sabe? Que a galinha vai encher no papo aqui, como a gente diz. Então, eu tenho que ficar buscando esse meu engatear, porque nada sei, mas que estou em busca aqui. Gratidão, que Deus te abençoe, que Deus te use cada vez mais, que Deus te capacite. Gratidão mesmo, professor. Eu agradeço muito, tá? Gente, o que a gente viu aqui hoje foi paradigma quebrado, né? Os nossos conceitos foram provocados, mais uma vez, é isso que Freud faz, nos provoca, é isso que os filósofos fizeram, até os teólogos também, provoca a nossa crença, a nossa maneira de ser, mas nós aprendemos muito, né? Aprendemos que a vida é muito complicada, mas a gente pode tratá-la de forma muito simples. Gratidão, Gente, professor. boa noite, Deus abençoe. Obrigada, professor. Voltamos amanhã, Muito tá? obrigado, Convido todos vocês. Amanhã às 20 Deus Boa noite a abençoe. todos, meninos. Professor, deixa eu só acrescentar aqui rapidinho. Primeiro perguntar e depois acrescentar algo. Então, a aula ficou gravada, vai estar gravada. Ficou. Tá escrito Correto? aqui que está gravando. Nós fizemos de tudo para gravar. A não ser que Ah, deu tá. algum pane, mas Não, tá gravado bacana. sim. Bacana. Só para falar para todos, quem quiser o curso completo do professor, depois faça uma lista, que eu passo para o professor essa lista, aí depois vocês veem com ele, questão de valor, essas coisas, né? E aqui foi só um comecinho que a gente viu que tem muita coisa a ser trabalhada e foi uma aula excelente, professor. Só A gente está despertar a muito curiosidade. feliz com essa aula. Muito feliz mesmo. Gratidão também, Nilton, por essa oportunidade. Você foi canal de bênção na nossa vida. Foi sim. Né? Para nós Amém. apresentar o professor. Tá joia, gente. Deus Amém. abençoe vocês. Boa noite a todos. Marisol, é só eu clicar o encerrar aqui? Não impede a gravação? Estou indo aí. Então tá. Tchau, Gente, boa noite, boa pessoal. noite. Tchau, boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite para todos e todas. Um abraço. Tchau. Obrigado, Tchau, professor. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Não estou conseguindo sair. Vê se pode.
Pô, dessa galera de aí, desse curso, deixa eu falar alguma coisa? Ô, mãe, você não quer junto? Você vai conversar.